Fala, galera do curso Domínio Upgrade, localizado aqui em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Eu, professor Jean Castelo, vou estar trazendo aí para vocês Direito Processual Penal. O tema de hoje, senhores, é inquérito policial. Seguinte, senhores, o conceito de inquérito, tá? O conceito de inquérito tem bem trabalhadinho. A gente trouxe para vocês um apanhado na realidade da internet que diz para você, né, que o inquérito policial tem a sua definição, o seu conceito previsto no artigo 4º do CPP. Tá? A primeira pergunta que a gente faz é o que ele é. Tá? É um procedimento pré-processual de cunho administrativo, cujo objetivo é a colheita de informações relacionadas à autoria e à sua materialidade. Então, são indícios de que houve um crime, exemplo, no caso de homicídio, o cadáver, e de indícios de quem o cometeram, né? Um exemplo é a vítima, que tinha desavenças aí com um determinado traficante, tá? Sempre lembrando para vocês que, ao ser finalizado, após o relatório da autoridade policial, esse inquérito policial é remetido para o titular da ação penal, que é o membro do Ministério Público, para que este aí inaugure, tá, a outra fase, que é a fase processual, com a promoção da ação penal. Tá? Outra atenção que a gente deve ter é que o inquérito policial, senhores, ele não é uma condição de procedibilidade. A gente já comentou isso com vocês, tá ok? Ou seja, ele inclusive é facultativo. Dentre as características que a gente vai estudar aí, tá? Posteriormente nos próximos slides, a gente vai perceber isso, tá? Tem muitos que dizem que ele é, né, no caso, obviamente, tá? Porque aqui está facultativo, dispensável. Mas a gente vai estudar um pouquinho sobre essa dispensabilidade aí do inquérito policial. Perfeito, senhores? Lembrando um outro detalhe para vocês, que quem preside o inquérito policial como autoridade policial que é o delegado de polícia de carreira, conforme também a previsão do artigo 144 da sua Constituição Federal, e também como a gente vai prever aqui com vocês, dentro do âmbito do Código de Processo Penal. Cabe ressaltar, senhores, que aqui nós vamos trazer, na realidade, tudo acerca do inquérito policial. Não vamos debater o tema novo, quanto aí o artigo 14, tá? O A, no caso, e os parágrafos. Isso a gente vai deixar para uma próxima ocasião, quando eu comentar também o artigo 3º, tá? O A até o F, quanto ao juiz de garantias, e quando a gente comentar também com vocês, tá? Acerca do artigo 28A e os seus parágrafos. Isso a gente vai comentar num próximo vídeo, tá? Eu preferi de tal forma, vamos tratar aqui tão somente dos aspectos quanto ao inquérito policial, tá? Sempre lembrando para vocês que o 14, o 28 e o artigo 3º, tá? A gente vai comentar numa outra oportunidade. Lógico, o 28 trata lá da inserção quanto à ação penal, e o artigo 14 quanto ao inquérito policial, e o artigo 3º A a F trata aí do juiz de garantias. Senhores, mais uma definição para que vocês percebam aí também alguns pontos bem cruciais quanto ao inquérito policial. O inquérito policial, senhores, também é um conjunto de diligências realizadas aí sobre a presidência do delegado de polícia de carreira, visando, no aspecto de sua função preparatória, angariar elementos que apontem a autoria e comprovem a materialidade de fato, caracterizado como infração penal, nesse caso, o fato típico. Veja-se que, na atualidade, parte da doutrina vislumbra no inquérito também uma função preservadora, né, relacionada ao objetivo de evitar futuras imputações levianas e infundadas, né? Nesse caso, senhores, realizando as diligências, né, como investigatórias que são, tá, para apontar de fato se ocorreu a autoria e a materialidade quanto ao crime. Tá? É lógico que eles têm que encaminhar, nesse caso, a autoridade policial, para que sim também se perceba, tá, ao Ministério Público. Perfeito? É lógico, isso é possível, mas também é possível aí a autoridade policial evidenciar se o fato, né, narrado ou a notícia do crime realmente evidencia um fato típico. Tá? A gente trouxe aí do lado para vocês, senhores, a definição de inquérito civil.
tá? Como a gente está tratando do inquérito policial, a gente só trouxe meramente comparativo. Uma outra oportunidade, quando você estiver assistindo a esse vídeo, você pode também ler os slides. Então, você pode fazer uma leitura breve aí quanto, tá, ao inquérito civil também. Nós temos também, senhores, a persecutio, né, criminis, que é a persecução criminal ou a persecução penal, tá? É exatamente o tema aí quanto, né, ao artigo 28A e parágrafos, que fala lá do acordo de não persecução penal. Tá? Então, a gente está traduzindo aqui para vocês o que é a persecutio criminis, tá? Que é a persecução criminal. Perseguição, né, senhores, se a gente pudesse aqui assim também falar, tá? Do crime consiste no poder dever, tá? Do Estado investigar e punir, tá? As infrações penais. Elas se dividem em uma fase, perdão, senhores, pré-processual. Tá? A fase pré-processual nada mais é que o inquérito policial, porque é informativo, preliminar e ainda inquisitivo. É a fase de investigação, como a gente bem citou, que antecede a instauração do processo. Esta fase é destinada à coleta de elementos relativos à materialidade, que é a existência do crime, e a autoria ou participação na infração penal. Tá? Nesse caso, senhores, infração penal quanto, né, a que a gente está citando aqui para vocês, crime, tá? Beleza? E ainda, o inquérito policial é a principal modalidade de investigação criminal. É lógico, além dele, senhores, podemos mencionar também os inquéritos parlamentares, né, das comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs, o inquérito policial militar, que também é conhecido pela sigla IPM, o inquérito da Polícia da Câmara dos Deputados ou Senado Federal, conforme a súmula, tá, 397 do STF, e ainda quanto à investigação do Ministério Público. Tá? Muito embora, senhores, ainda pairem algumas controvérsias na doutrina acerca do poder de investigação do Ministério Público, tá? A própria jurisprudência já admite em tese. Além disso, né, senhores, a própria súmula, tá? Existe uma súmula, na realidade, a 234 do STJ, e o membro do Ministério Público que participa da fase, né, investigativa, que é o inquérito policial, ele não é suspeito, nem pode ser impedido para o oferecimento da denúncia. Gente, até o propósito, na realidade, é melhor. Porque quando o membro do Ministério Público participa diretamente da investigação, é lógico que a sua denúncia, no momento que ele a promove, ela é mais rica, ela tem mais substâncias, tá? Ela tem, vamos dizer assim, em razão das diligências e da sua participação direta, o que vai acontecer? Ela se torna mais firme, mais robusta, para, na realidade, ocorrer uma certeza quanto ao decreto condenatório, para que não parem dúvidas. Então, essa robustez é muito importante. Tá? A participação do Ministério Público, né, no processo investigativo, ela deveria ser natural e não enfrentar, na realidade, obstáculos. Tá? E a gente tem aí, senhores, a letra B, que trata da fase processual, que é o momento da persecução criminal, senhores, em juízo, né? Que é a ação penal. Tá? Se nós fôssemos pensar, senhores, o inquérito policial ele inaugura a ação penal e a ação penal inaugura a fase processual, se a gente pudesse, né, fazer essas ligações. Tá? Então, a gente está exemplificando para que você não esqueça. O IP, tá, ele inaugura a ação penal, assim como a ação penal inaugura aí, tá, a persecução criminal ou o processo penal. Perfeito? Lembrando para vocês, senhores, que o artigo 28A e os seus parágrafos tratam do acordo da não persecução criminal. Muito importante você lembrar disso, a gente vai trazer isso no vídeo para vocês, tá? Para que vocês compreendam de uma maneira melhor. Nesse vídeo, eu também vou estar falando do juiz de garantias e ainda sobre o artigo 14, tá? Que trata aí dos procedimentos quanto, né, aos órgãos, né, de segurança pública, aí quanto ao artigo 144 da Constituição Federal. Perfeito, senhores? Ainda, senhores, o artigo 4º é interessante, porque ele diz: a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições. Uma correção que foi feita aqui, senhores, é que antigamente eram as respectivas jurisdições, foi feita, né, a devida,
né, correção, porque na realidade jurisdição é o Poder Judiciário e a gente tem que tratar das circunscrições aqui. E terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. O parágrafo único, senhores, está: a competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função. A definição de inquérito, senhores, conforme, né, a gente faz a leitura aí do artigo 4º, baseado também nas melhores doutrinas, é que o inquérito policial é um procedimento administrativo preliminar, presidido pela autoridade policial, que nesse caso é o delegado de polícia de carreira, que tem por objetivo a apuração da autoria, da materialidade e ainda da infração e das circunstâncias da infração. Tá? Isso é conforme aí o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.830, de 2013. E a sua finalidade, senhores, ou seja, a finalidade do inquérito policial é contribuir na formação do convencimento, opinião delicti, né? Ou se não, a opinião delitiva, tá? Do titular da ação penal, que nesse caso, tá? Ou em regra, é um membro do Ministério Público. E, excepcionalmente, senhores, lógico, a vítima, que se trata do querelante, tá? Do ofendido. Perfeito, senhores? Senhores, o artigo 144, né, define a atribuição da polícia judiciária, tá? Que seja ela federal ou estadual. A regra é que a atribuição da polícia se estabeleça pelo critério territorial, ou seja, né, do local da consumação da infração. O critério territorial, ele é complementado pelo material, né? Nesse caso, definindo aí delegados especialistas no combate a determinado tipo de infração. Por sua vez, né, a Lei número 10.446 de 2002, que dispõe sobre a atuação da Polícia Federal em crimes de repercussão interestadual ou internacional, que exijam aí a repressão, né, uniforme, apresentando o rol de delitos que foi ampliado com a inclusão aí do artigo 273 do Código Penal. Perfeito, senhores? Tá? Mediante a edição aí da 12.894 de 2013, mais recentemente a Lei 13.124 de 2015, né, alimentou o rol de delitos estaduais investigados pela Polícia Federal, incluindo furto, roubo, dano, né, contra instituições financeiras, incluindo agências, né, conforme aí o artigo 4º, bancárias ou caixas eletrônicas, quando houver indícios da atuação de associação criminosa em mais de um estado da federação, senhores, tá? Previsto aí no inciso 6 da Lei 10.443 de 2002. Gente, nas infrações de menor potencial ofensivo, que abrange também as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima, né, não ultrapassem aí 2 anos de privação de liberdade, a Lei 9.099 de 95, que trata aí dos juizados especiais, tanto cíveis quanto criminais, contempla, né, a existência de um termo circunstanciado de ocorrência, que é conhecido também aí como a sigla TCO, tá? Termo circunstanciado de ocorrência, que como substitutivo do inquérito policial. Sempre lembrando para vocês, lá na lei fala em substitutivo, tá? Em substituição, não fala em dispensa, tá? Mas alguns aí colocam como a dispensabilidade também do inquérito policial. Eu não concordo, porque a lei fala em substituição, mas em muitos concursos, tá? A gente vê também a questão aí do termo, tá? Substitutivo, tá? Ou, no caso, dispensa em razão do termo, né, circunstanciado da ocorrência. Cabe ressaltar ainda que, em caso comprovado de escusas absolutórias, gente, escusas absolutórias, artigo 181, 182 e 183, né, do Código Penal, tá? Sempre prevalecendo o entendimento do 183 como exceção, tá? De quando, né, requisitos preenchidos não vai ocorrer a escusa, tá? Sempre lembrando desse detalhe. Fica vedada a instauração do inquérito policial, ou seja, fica vedado, fica proibido, ele não é instaurado, não é uma dispensa, tá ok, senhores? É uma vedação. Então, havendo aí um crime, mas em que ocorra por escusa absolutória, automaticamente não se deve instaurar o inquérito policial.
O posto também do princípio da presunção de inocência, senhores, esculpido aí no artigo 5º, né, inciso 57, o fato de a pessoa ser investigada em inquérito policial não é suficiente por si só, né, para, em processo por outro crime, ensejar em qualquer tipo aí de aumento de pena, senhores, decorrente aí dos maus antecedentes. É lógico, o princípio da inocência ainda não houve o trânsito em julgado, apesar de atualmente haver a sua relatividade, tá? Mas mesmo nesse caráter, para a gente considerar em maus antecedentes criminais, tá? Tem que haver o trânsito em julgado, senhores. É o entendimento, por exemplo, também do STJ, tá? Sobre determinada matéria, estampado no enunciado 444 da súmula de sua jurisprudência nos seguintes termos: é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Tá? Pena base, senhores, referência ao artigo 66, tá? E 67, salvo engano também, lá do Código Penal. Tá? Aí você vai ter a dosimetria de pena no 59 e circunstâncias agravantes e atenuantes, 61 e 65, todos eles do Código Penal. Gente, fontes de prova, importantíssimo para a sua prova, tá? Aí você tem que fazer uma referência aqui ao artigo 155 do Código Penal e seguintes, tá? Fonte de prova, tá? Cometida uma infração penal, tudo aquilo que possa servir para a sua elucidação pode ser conceituada como fonte de prova, tá? Derivam do fato delituoso em si, independentemente da existência do processo. Ou seja, são anteriores ao processo, sendo que sua introdução no inquérito policial se dá através dos elementos de informação. Então, vamos exemplificar aqui, senhores. A gente colocou aqui uma suposição quanto ao crime de homicídio, tá? Em que ele tenha sido praticado em uma rua pouco movimentada. O primeiro passo, tá, acerca da investigação é exatamente buscar pessoas, né, como está sendo dito aqui para vocês, ou se não coisas que possam contribuir para o esclarecimento do fato delituoso e bem como também de sua autoria. Caberá então, senhores, à autoridade policial diligenciar no sentido de localizar o cadáver, a arma usada para a prática do crime, pessoas que tenham visto, né, o provável autor do delito e ainda, etc. Sempre lembrando para vocês, senhores, que a testemunha ocular ela é obrigada a testemunhar. Mesmo que ela vá à sede policial e silencie, tá? Ela tem que comparecer, até porque, tá? Ela não pode se excusar dessa responsabilidade, tá? Como direito de cidadão, direito cívico, etc. e tal. Mesmo que ela vá até a UPJ, né, que é a unidade da Polícia Judiciária, tá? Simplesmente para ficar silente. Mas ela é obrigada a ir. Ela pode ser, inclusive, conduzida coercitivamente. Gente, elementos de informação, tá? Os elementos de informação, senhores, são exatamente as fontes de prova inseridas no inquérito, tá? Trata-se aí o inquérito policial do instrumento geralmente utilizado pelo Estado para a colheita desses elementos de informação, viabilizando o oferecimento da peça acusatória quando houver justa causa, que é aquele mínimo, né, de provas, né, o suporte mínimo de provas, que a gente já estudou em ação penal, para o processo, tá? Mas também contribuindo para que as pessoas inocentes não sejam justamente submetidas aí às cerimônias degradantes do processo criminal. Esses elementos de informação, senhores, eles são colhidos durante o inquérito policial e eles se tornam decisivos para a formação da convicção do titular da ação penal, nesse caso, é o membro do Ministério Público, para que ele, na realidade, tá, a partir da sua convicção, tá, torne viável a acusação, mas também exerce um papel fundamental em relação, né, à decretação de medidas, né, cautelares pessoais, patrimoniais ou probatórias no curso da investigação policial. Busca e apreensão, por exemplo, senhores, de objetos, de materiais, tá, com relação ao crime. E, de fato, para que as medidas cautelares, como a prisão preventiva ou interceptação telefônica, sejam determinadas, é necessário um mínimo de elementos quanto à materialidade e autoria do delito. Além disso, também são úteis para fundamentar, né, um possível decreto aí, né, de absolução sumária, tá? Ou seja, a absolução de que a pessoa, além de não ter, né, sido comprovada a sua autoria, não existe sequer a materialidade ou circunstância comprovada, tá? Senhores, todo esse trâmite que a gente acabou de falar quanto ao inquérito policial, principalmente aí quanto
as medidas cautelares, eu citei uma delas, busca de apreensão, né? Busca apreensão de coisa, né? De bens, tá? E ainda a interceptação telefônica é o grande debate quanto ao juiz de garantias, né? Inserção aí feita no artigo 3, né? A ao F, de ele, na realidade, acompanhar, dele, na realidade, da autorização, tá? Para que tudo isso aconteça durante o inquérito policial e haja uma total imparcialidade, tá? Do juiz que vai processar e julgar a ação. Tá? Na minha opinião pessoal, isso seria um avanço, tá? Mas não compete a mim decidir isso. Eu vejo com bons olhos o juiz de garantias, tá? Que seriam aí, eu até coloco isso atualmente, seria o juiz de garantias, tá? Para a mantença da imparcialidade do juiz julgador. Que você imagina, né? O juiz que tem os seus princípios, tá? Ele vai e defere o pedido quanto à interceptação telefônica. Então, ele entende que existe o mínimo de provas necessárias para a comprovação, até mesmo para a interceptação telefônica, de crime. Tá? E, ao final, ele ainda vai ter que decidir sobre esse tema. Então, ele não pode ser contraditório. Ora, se ele concedeu, entendendo que existe, né, um lastro mínimo probatório para a concessão da interceptação telefônica, por que, ao final, ele deixará de condenar? Tá? Então, fica essa incógnita. Por isso que eu sou um pouco, né? Um pouco não, eu sou totalmente favorável, tá, gente, ao juiz de garantias. Aí tem para vocês, senhores, a diferenciação, né, do inquérito policial para a instrução processual. Tá? Enquanto a investigação criminal, senhores, tem por objetivo a obtenção de dados informativos, ou seja, os elementos informativos para o órgão acusatório, nesse caso, o membro do Ministério Público, para que ele examine aí a viabilidade da promoção, né, quanto à ação penal, a instrução em juízo tem como escopo colher provas para demonstrar a legitimidade da pretensão punitiva, ou ainda do direito de defesa. Nesse caso, ou é decreto condenatório ou absolvição sumária. Tá ok, senhores? Aí vem para vocês, senhores, aí, ó. A gente traz para vocês, tá? Nesse caso, o mérito da questão, ó, a grande diferença entre o inquérito policial e o processo penal, tá? Ambos participam aí da persecução criminal ou persecução penal, sempre lembrando isso para vocês, né? Que a persecução, ela é a soma dos dois, né? Fase pré-processual e fase processual, né? O inquérito policial, senhores, ele é uma fase inquisitória, tá? Quando a gente fala em fase inquisitória, é porque o responsável é único, tá? Para a realização de diligências, por exemplo, tá? Diligências, nesse caso também, que possam tentar, de alguma forma, complementar, tá, a já realizada durante o inquérito policial. Nesse caso ainda, a questão de busca por elementos informativos que tornam robusta, tá, a investigação. Tudo isso é necessário. Já o processo penal, senhores, a gente tem aí, né, a fase, nesse caso, processual, que é a fase judicial. A grande diferença entre os dois, senhores, tá? Eu gosto sempre de falar isso. Na fase inquisitória, a gente tem aí uma ampla defesa, tá? Muitos entendem ainda que não existe o contraditório, apesar de mínimo, tá? Quando a gente fala aí também da possibilidade do contraditório diferido ou mitigado. No processo penal, não. A gente tem a ampla defesa e o contraditório, tá? Nesse sentido, eu faço sempre essa grande diferença quando eu falo de inquisitória e processual. Apesar de a gente ter agora um amparo legal quanto aí ao o princípio do contraditório mitigado ou diferido, já no processo penal ele é amplo, né? Porque você pode contradizer as provas, né, quando diligenciadas, né, durante a fase inquisitória. São produzidos, né, na realidade, senhores, a grande diferença a partir do artigo 155 é dizer que durante a fase inquisitória nós temos a produção de elementos informativos, tá? Tanto que eu coloquei ali, ó, não precisam de contraditório e ampla defesa, que hoje o entendimento, tá, de grande parte da doutrina é que ele seja mitigado e diferido, tá? Existe um doutrinador que é o Renato Brasileiro, que ele entende que não existe, tá, senhores,
contraditório durante a fase inquisitória. E durante a fase processual ou judicial, nós temos, né, a produção de provas, tá? Que precisam, nesse caso, da ampla defesa e do contraditório. Tá? Durante o inquérito policial, senhores, o maior objetivo, tá, quanto à busca de elementos informativos é, né, formar a opinião delictio, né, nesse caso, da peça acusatória, nesse caso, do membro do Ministério Público. Tá? A convicção do acusador, nesse caso, custo legis, membro do Ministério Público. E, durante a fase processual, é convencer quem? O juiz. Tá? Nesse caso, livre convencimento do juiz. E outro princípio também que a gente pode falar, senhores, é o da verdade real, de que o juiz busca a verdade mais próxima daquilo que realmente aconteceu. Tá? Muitos não gostam de falar do princípio da verdade real, mas eu gosto, tá, senhores, de dizer para vocês que esse princípio existe além, né, do livre convencimento do juiz. E que resultará, nesse caso, ou na abertura do processo ou no arquivamento. Tá? Sempre lembrando para vocês que o arquivamento, né, do inquérito policial, tá, está em debate, vai ser levado a plenário. O atual ministro Fux, né, Luiz Fux, ele considerou como suspenso tanto o juiz de garantias, que é o do artigo 3º-A até o F, bem como o 28A, né, e os parágrafos, que iria corrigir, senhores, assim, a maior abominação que eu considero dentro do Código Penal brasileiro, perdão, dentro do Código Processo Penal brasileiro, que seria a não possibilidade do órgão acusador, que é o titular da ação penal, arquivar o inquérito policial, porque ele tem que fazer ou requerer, né, nesse caso, né, solicitar, perdão, não pode nem requerer, ele tem que solicitar ao juiz de direito. Incrível isso. E o 28 veio para corrigir essa atrocidade jurídica. E o Luiz Fux, que para mim é um grande civilista, para mim não tinha nem que estar se metendo aí em crime, ele se meteu, ainda suspendeu essa, meu Deus do céu, a aplicação. Para mim seria assim a maior correção, tá? E o 28, senhores, ele permite, tá, o arquivamento pelo titular da ação penal, tá? Ou seja, permite aí o arquivamento do inquérito policial pelo membro do Ministério Público, sem ter que, né, aprimorar, ter que enviar para o PGJ, Procurador-Geral de Justiça, ele é que vai verificar se ele concorda com o juiz, se ele concorda com o membro do Ministério Público. Aí, se não concordar, é uma atitude, se concordar, é outra. Se concordar mesmo, é arquivamento, aí o juiz tem que acatar, aí é uma discussão, tá? Entre aí aquele que formou a sua opinião pelo próprio inquérito policial. Ora, se ele considera que é, né, um formador de opinião, né, e forma a opinião dele contrária, ele vai mandar arquivar. Não quero, não vou dar continuidade. Aí vem o juiz falar, não, mas eu considero que tem. Pô, mas quem é o titular da ação penal? Ministério Público. Então é nada mais justo, senhores, um membro do Ministério Público, depois de todo o trabalho que ele tem, dele não averiguar que houve materialidade ou autoria, ele mesmo mandar arquivar. Agora, se a parte não concordar, lógico, recurso, sem problema algum. Tá? O órgão superior, ministerial, como está previsto lá no 28 agora. Eu concordo com isso plenamente. Tá, ok, senhores? Mas é a minha opinião. E dentro do processo penal, senhores, nós temos aí o decreto condenatório ou o de absolvição quanto ao réu. Aí, senhores, a distinção, né, no caso dos elementos informativos, vou sumir outra vez, tá? E das provas. Tá? A gente já deu mais ou menos aí a base para vocês e vem assim para vocês. Perceba-se que insistimos na assertiva de que a finalidade precípua do inquérito policial é a colheita de elementos de informações quanto à autoria e materialidade do delito. Mas por que, né, elementos de informação e não prova? Né? Por quê? Com as alterações produzidas pela Lei 11.690, de 2008, passou a constar expressamente, né, do CPP a distinção entre provas e elementos informativos. De fato,
tá? Eis a nova redação, né, dada aí pelo artigo 155 do CPP, que nós, inclusive, já citamos. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetitíveis e antecipadas. Diante da nova redação do artigo 155 do CPP, elementos de formação são aqueles colhidos na fase investigatória, sem a necessária participação dialética das partes. Dito de outro modo, em relação a eles, não se impõe a obrigatória observância do contraditório e da ampla defesa, vez que, nesse momento, ainda não há de se falar em acusados, tá? Em geral, na dicção do inciso 55 da Constituição Federal, em seu artigo 5º. Senhores, ele fala e não se impõe a obrigatória, tá? Então, é uma faculdade. Por isso que falam aí quanto, tá, ao princípio do contraditório diferido ou mitigado, tá? Eu não estou dizendo que isso é manso e pacífico, existem divergências. Como eu já citei, o próprio professor, mestre Renato Brasileiro, que por muitos é considerado hoje o livro de obrigatória leitura para os principais concursos, ele considera ainda que na fase inquisitória não há de se falar em princípio do contraditório, tá? Mas muitas bancas de concursos consideram que existe um mínimo, tá, a de se observar a partir do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil com a sua alteração, a partir da súmula 14, né, vinculante nesse caso do STF, tá? A questão quanto aí ao contraditório mitigado ou diferido aí durante, né, a fase inquisitória, nesse caso pré-processual. Isso não quer dizer da existência do princípio, senhores, que é uma regra, né, aquela coisa toda. A regra mesmo, nós sabemos que existe, tá? A fase, né, dialética ou a participação dialética nesse sentido aí das partes durante a fase processual. Sobre isso não há dúvida, tá? Agora, se a fase inquisitória e assim permanece, eu não tenho que contrariar o Renato Brasileiro, tá? Porque senão teriam que alterar também uma das características quanto aí ao inquérito policial, e ela continua sendo aí uma das suas características a inquisitória. Senhores, e apesar aí, né, de não serem produzidos sob o manto do contraditório e da ampla defesa, né, tais elementos informativos são de vital importância para a persecução penal. É o que corrobora aí com o que a gente acabou de dizer, tá, gente? Concordando aí com o professor mestre Renato Brasileiro. Pois, além de auxiliar na formação da opinião delicti do órgão, né, da acusação, podem subsidiar também a decretação de medidas cautelares pelo magistrado ou fundamentar uma decisão de absolvição sumária, conforme o artigo 397 do CPP. Senhores, sempre lembrando para vocês aqui que essas medidas cautelares que a gente está citando, tá, seria pelo juiz de garantias, tá, porque ele participa ativamente, tá, do inquérito policial e de maneira imparcial, lógico. Tá? Quem pode atuar diretamente investigando é o membro do Ministério Público. O juiz ele observa com imparcialidade para ver também se as regras, tá, quanto aos procedimentos adotados durante a fase, né, pré-processual, elas são respeitadas, né? Os direitos do acusado, né, os direitos, na realidade, se estão sendo atendidos também quanto ao ofendido, né, que nesse caso é a vítima. Tá? Tudo isso está sendo observado aí pelo juiz de garantias. Como a gente ainda não tem, tá, a certeza da sua aplicação, então a gente vai só se baseando, tá? A gente vai se acostumando, na realidade, o que pode vir aí a ser, tá, aprovado, ou seja, a votação em plenário do STF, a aprovar na realidade, ou seja, dizer que é constitucional, declarar a constitucionalidade de juiz de garantias. Então a gente vai se acostumando. Durante a fase aí da reunião dos elementos informativos, quem ia funcionar para garantir o bom, né, o bom andamento também da fase investigatória é o juiz de garantias.
Então, essas medidas cautelares aí, exemplo, a interceptação telefônica, seria dada pelo juiz de garantias, tá? Aí vem, de seu turno, a palavra prova só pode ser utilizada para se referir aos elementos de convicção produzidos em regra no curso do processo judicial. E, por conseguinte, senhores, com a necessária participação dialética das partes, sob o manto do contraditório, ainda que diferido, como a gente acabou de falar, e da ampla defesa. O contraditório funciona, pois, como uma verdadeira condição de existência e validade das provas, de modo que, caso não sejam produzidas em contraditório, né, existência impostergável em todos os momentos da atividade instrutória, não lhe caberá a designação de prova. A participação, senhores, do acusador, do acusado, e, além disso, do advogado, é uma condição sine qua non, tá? Ou sine qua non, né? Para a escorreita produção da prova, assim como também né, a direta e constante supervisão do órgão julgador, sendo que, com a inserção do princípio da identidade física do juiz no processo penal, é o juiz que vai presidir a instrução, devendo aí proferir, né, caso, né, gente, princípio da obrigatoriedade, a sentença conforme a letra, né, da lei inserida no artigo 399, parágrafo 2º do CPP, funcionando assim a observância do contraditório como uma verdadeira condição de existência da prova. Só podem ser consideradas assim como prova, ok, senhores? Princípio do contraditório mitigado ou diferido que eu havia citado, né? O contraditório, senhores, para a prova, né, é um contraditório também chamado de contraditório real. Demanda que as partes atuem na própria formação do elemento de prova, sendo indispensável que sua produção só se dê na presença do órgão julgador e das partes. É o que acontece com a prova testemunhal, por exemplo, colhida em juízo, onde não há qualquer razão cautelar a justificar a não intervenção das partes, quando de sua produção, sendo obrigatória, pois, a observância do contraditório, né, para a realização da prova. Gente, contraditório, né, prova testemunhal, a testemunha declara, ela informa, tá? O que vai acontecer? Você tem que buscar, né, contradizê-la. Ela fala, não, eu vi a pessoa. Aí, como é que você pode, né, contradizer? Excelência, porventura, gostaria de saber se a testemunha usa óculos. Aí a testemunha, uso. E qual seria aí o seu grau, né? Você tem dificuldade para enxergar? Quantos metros? Né? Qual o problema de visão que você tem? Você, né, enxerga embaçado, enxerga turvo, não consegue enxergar à noite? Ou seja, o máximo de informações que você conseguir, tá? Mas não para comprovar se foi ou não o seu cliente, mas para gerar a dúvida, porque a dúvida, senhores, é sempre em favor do réu. Então, se eu crio uma dúvida quanto a testemunha tem enxergado, de estar naquele local e etc. e tal, acerca do meu cliente, é melhor, tá? Então, por essa razão, a gente tem esse contraditório aí quanto, né, à realização de prova testemunhal, por exemplo. E ainda, senhores, o contraditório sobre a prova, também conhecido como contraditório diferido ou postergado, traduz-se, né, no reconhecimento da atuação do contraditório após a formação da prova. Em outras palavras, a observância do contraditório é feita posteriormente, dando-se oportunidade ao acusado e ao seu defensor de, no curso do processo, contestar a providência cautelar ou de combater a prova pericial feita no curso do inquérito. Ou seja, tá? A gente verifica a produção do elemento informativo, mas o procedimento, senhores, administrativo, nesse caso o inquérito policial, ele vai integrar o processo. Então, o que a gente faz? Vamos dizer que houve a interceptação telefônica, né? Nesse caso aí, precedida pelo juiz de garantias, aí ele vai e concede. Não, toma aí, eu assino embaixo, faz aí a interceptação. Aí o que acontece? O elemento informativo foi produzido naquele momento. E não tem como eu repetir tal prova, fazer contraprova, nem nada disso durante a fase processual. É uma única vez, não repetitível. Então, automaticamente, eu tenho que contradizê-la no momento oportuno. Isso é fato. Tá? Isso é fato. Porém, muito embora, entretanto, eu já vou me manifestar na fase pré-processual.
para que mais à frente, ou seja, posteriormente, eu possa, no caso, contradizer aquelas provas produzidas, tá, durante a fase pré-processual. É o que a gente chama de mitigado ou diferido. É o que está aqui escrito para você. Contraditório sobre a prova. Tá? Aí vem, gente, é o que acontece, por exemplo, como a gente já citou aí, né, interceptação telefônica judicialmente autorizada no curso das investigações. Nessa hipótese, não faz sentido algum querer intimar previamente o investigado para acompanhar aí os atos investigatórios. Enquanto a interceptação estiver em curso, não há de se falar, portanto, em contraditório real. Porém, uma vez finda a diligência aí, ó, sobre a prova e juntada aos autos, o laudo de gravação e o resumo das operações realizadas. Dele se dará vista à defesa, a fim de que tenha ciência das informações obtidas através do referido procedimento investigatório, preservando-se assim o contraditório e a ampla defesa. Nesse caso, não há de se falar em violação à garantia da bilateralidade da audiência. Portanto, o exercício do contraditório será apenas diferido para o momento ulterior, nesse caso, a questão da decisão judicial. Gente, provas periciais, né? Nesse caso, a jurisprudência, senhores dominantes, sempre considerou que as provas de caráter técnico, né, realizadas, né, do decorrer da sindicância policial, nesse caso aí, durante o inquérito, tá? As perícias destinadas à comprovação do vestígio deixado pela infração penal, ou seja, todo crime que deixa vestígios tem que ser realizada a perícia, dispensam repetição em juízo, como condição para que sejam valoradas pelo magistrado, em especial nas hipóteses em que o material examinado já tenha se exaurido, ou seja, se perdido, né, gente? É que nesses casos ocorre o que se vem chamando, né, de contraditório postergado ou diferido, pois será apenas em momento posterior, por ocasião da fase judicial, e se garantirá ao acusado o direito de manifestação quanto ao exame realizado por determinação do delegado de polícia. Ou seja, gente, é a materialidade do crime de drogas, tá? É a própria substância encontrada. Se foi feita a prova pericial porque foi encontrada pouca substância, né, com o acusado, tá? Mas com a substância que foi apreendida e com a quantidade apreendida foi possível realizar o exame pericial, tá? O que acontece? A gente não vai repeti-lo durante a fase judicial, porque já foi feito, né, esse laudo técnico acerca do material encontrado, que ele é droga. Tá? Então, aqui não se repete, não vou repetir mais uma vez, tá? Lá na fase judicial. Por isso, tá? Dessa questão do contraditório diferido ou mitigado. Ele vai um tempo à frente. Tá? Eu me manifesto, posso me manifestar, lógico, durante o inquérito policial, né? Dando a informação da possível contradita quanto àquela substância apreendida. Tá? Isso pode ser feito, mas, porém, muito embora, entretanto, como não tem a possibilidade de repetição, tá? Como uma contraprova, por exemplo, lá na hora, né, vamos dizer assim, do processo judicial, não, vamos ver se novamente essa substância é droga ou não. Tá? Isso já aconteceu, então não vou repetir inúmeras vezes favorável à defesa. Isso também não é cerceamento de defesa, tá, gente? Exatamente por causa do exame aí. E a gente tem que concluir que aqueles que participaram da investigação, tá? Não ocorre a suspeição deles, né? Que é o artigo 107, por exemplo, do CPP. Então, automaticamente, o que vai acontecer? Contraditório diferido ou mitigado. Tem que fazer isso lá no momento, tá? Apesar da minha manifestação durante o inquérito policial pela juntada, né? As diligências são juntadas, né? No procedimento investigatório, comprovando a partir do laudo que aquilo é droga. Tá? Eu não vou fazer isso mais uma vez, a solicitação, né, de contraprova, faz nova prova, vê se isso é droga mesmo lá no juízo, porque eu confio, tá, na autoridade policial que realizou o procedimento investigatório, né, o procedimento administrativo e todos aqueles também, inclusive as provas periciais. Gente, as provas cautelares, né, não sujeitas aí à repetição, produzidas antecipadamente, é o que trata lá o artigo 155 caput, né, a parte final, tá? Ressalvada aí a obrigatoriedade de judicialização quanto às provas cautelares, tá? Tá tudo escrito aí para você, né?
Exemplo de prova, né, com natureza cautelar e não passível de repetição, encontra-se nas interceptações telefônicas realizadas no curso do inquérito policial. Eu coloquei, senhores, é só para você ter uma visualização melhor, tá? Com relação a encontro uma pouca quantidade de droga, mas eu encontro muito dinheiro, como dizer assim, tá? É só para fazer aí uma menção, né? Só não pensar na interceptação telefônica, tá? E a partir do que foi utilizado para fazer a prova de se aquilo era realmente droga ou não, era muito pouca, insuficiente para eu fazer uma nova prova, tá? Mas eu encontrei aquela quantidade ali, é lógico, né? A defesa vai falar que para consumo próprio, etc e tal, mas se eu tivesse provas testemunhais que corroborarem, tá, senhores, que na realidade ali era prática de traficância, não importa a quantidade, tá? Tem elementos suficientes que indicam que na realidade o que havia ali era traficância, né, e não o consumo da droga. Tá? Isso aí sempre vai depender da matéria. Tá? Quem for advogado de defesa vai adorar, né? A quantidade. É exatamente nesse sentido, tá? Que no Brasil não se fala em quantidade. Tá? Pelo menos não no Brasil, tá, gente? Aí vem as quais se realizadas de acordo com a lei, né? 9.296 de 1996, nesse caso, interceptação e escuta telefônica, poderão ser utilizadas na formação do convencimento do juiz, inclusive como fonte principal dessa convicção, né? Livre convencimento do juiz, senhores. Atente-se, porém, que também nesse caso será assegurado ao acusado contraditório ulterior, ou seja, eu junto, né, ao procedimento investigatório, vou fazer as minhas considerações iniciais sobre aquela juntada, escrevo uma petição e falo qualquer coisa, sou totalmente contrário, isso é infundado, e etc. e tal, para mais tarde, durante a fase processual, eu me manifestar de fato e contradizer aquilo que foi apurado. Inclusive, se quiser também, o advogado de defesa, senhores, nesse caso do réu, ele pode, inclusive, tentar impugnar as provas realizadas durante a fase pré-processual em que não atuou. Tá? É a garantia dada, por exemplo, senhores, como a defesa técnica acerca aí da súmula vinculante, né, número 14. Aí, características do inquérito policial, senhores. Tá? Uma das características mais citadas nos concursos públicos é que o procedimento administrativo, nesse caso, senhores, o inquérito policial, ele tem que ser escrito. Está lá nos termos do artigo 9º, né, do CPP. Todas as peças do inquérito policial serão um só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, publicadas pela autoridade. Nesse caso, senhores, né, nada obsta aí, porém, que o registro dos depoimentos seja realizado por outros meios, como gravação magnética, digital, ou meio aí audiovisual, inclusive videoconferência agora, tá, gente? Também está sendo autorizada a videoconferência, tá? Principalmente nessa época também de pandemia. Tá? Sempre lembrando isso para vocês. O inquisitivo, senhores, no inquérito policial não há observância ao contraditório. À vista disso, o ofendido, seu representante legal indiciado podem requerer diligências, mas essas, né, serão realizadas ou não. Será a juízo aí da autoridade policial. Nesse caso, conforme aí o artigo 14 do CPP. Por isso que eu estou falando, numa outra oportunidade, eu vou falar do 14A e etc e tal, seus parágrafos, tá? Para a gente não discutir agora. Vamos lá só para a versão clássica mesmo do inquérito policial. Com base nisso, também não há suspeição, como a gente já tinha falado, da autoridade policial, artigo 107, né, que é o artigo 107 aí do Código de Processo Penal. Gente, eu sempre vou falar isso. Na fase inquisitória, o que a gente tem é o contraditório, mitigado ou diferido. Tá? Eu vou muito na base também do Renato Brasileiro. Eu também entendo que durante a fase inquisitória não há aí, tá, contraditório. Vamos dizer assim, o contraditório propriamente dito, se a gente pudesse fazer essa diferenciação agora, como ocorre no processo judicial. Tá? Então, por exemplo, se uma das características ainda é, durante, né, a fase pré-processual, nesse caso, investigativo, o inquérito policial, é inquisitivo, inquisitória, automaticamente eu não tenho a presença do contraditório. Eu concordo com ele nesse sentido. Mas o problema é a base que vem sendo utilizada a partir da súmula vinculante número 14, acerca da defesa técnica, a participação nas diligências, né, que sejam juntadas aí
ao procedimento administrativo, tudo isso deve ser observado. Então, a gente coloca, de fato, né, que existe essa questão contra o contraditório mitigado ou diferido ou postergado, como vocês, né, gostarem de pronunciar ou encontrarem no concurso, tá? Mas o propriamente dito, digamos assim, o contraditório, eu não vou falar de mínimo de contraditório, tá? Como alguns gostam de dizer, o NUT, por exemplo, ele gosta de falar de mínimo contraditório, eu não gosto, tá? Ou é ou não é, tá? Tem contraditório ou não tem, tá? Na fase processual, de fato, a gente não pode negar, tá? Durante aí a persecução penal ou criminal, a gente não pode negar que o contraditório de fato exista durante a fase judicial, a fase processual. Agora, é lógico que a gente sempre vai lembrar, na fase do inquérito policial, pode existir aí o diferido ou mitigado, tá? Postergado. Não existe aí o propriamente dito contraditório. Não importa um que digam. Esse mitigado ou postergado é porque na fase processual, tá, eu vou poder contradizer, tá? Nesse caso, eu também vou ter que contradizer os laudos produzidos durante o inquérito policial. Tudo aquilo que foi produzido durante o inquérito policial tem a sua fase própria, tá? Sempre foi assim no nosso direito, tá? Então, assim, existe, lógico, a observação quanto ao estatuto né, da Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Súmula vinculante, porém, tá? O entendimento atual é que durante a fase, né, pré-processual existe o contraditório mitigado ou diferido, mas não o propriamente dito. Aí vem, senhores, o dispensável, né? A característica aí de dispensabilidade. O inquérito destina-se apenas à colheita de elementos informativos, como a gente já falou para vocês, relacionados aí à prova da materialidade, indícios de autoria ou participação, né? Caso o titular da ação penal, nesse caso, o próprio membro do Ministério Público, já disponha de tais elementos, tá? Não vai ter nenhuma necessidade a partir da investigação dele, vamos dizer assim, ele investigou, já tem os elementos suficientes, ou chegou até ele automaticamente nem precisa do inquérito, tá? Então, ele não vai solicitar aí a autoridade policial a instauração do inquérito, ele vai oferecer aí diretamente a ação penal, é o que a gente chama de dispensa, tá? Além disso, né, gente, os referidos elementos de informação podem ser obtidos por meio de outros instrumentos de investigação criminal, né? Como os inquéritos parlamentares, inquéritos civis públicos, investigações do próprio, né, Ministério Público, etc., né? Investigações essas que a gente já até citou. Aí podem ser remetidas aí diretamente ao titular da ação penal, né, que eles chamam, dentro lá do âmbito do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, eles falam na autoridade competente, né, na reunião, né, de elementos que eles têm, deles remeterem à autoridade competente. Também tem isso lá. Tá ok, senhores? O inquérito deverá acompanhar a denúncia ou a queixa, tá, gente? Sempre que ela servir de base aí a uma ou a outra, tá? Importante salientar que nas infrações penais de menor potencial ofensivo, não haverá o inquérito policial, e sim o termo, né, circunstanciado de ocorrência, que é o TCO. Então, na realidade, o que existe é uma substituição quanto ao inquérito policial e a necessidade aí do TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência. Sempre lembrando para vocês, senhores, que a Lei 9.099, a Lei 9.099 de 95, tá? Ela traz o termo substituição, ela não traz o termo dispensa. Sempre lembrando isso para vocês, tá? Termo circunstanciado de ocorrência, ele substitui inquérito policial, ele não dispensa. A dispensa está quanto aos elementos informativos chegarem diretamente às mãos do titular da ação penal, e ele considera isso como justa causa, tá? E promover, assim, a ação penal, tá? Nesse caso, através da denúncia. Perfeito, senhores? É o que está previsto para vocês. Aí vem discricionariedade, senhores, é lógico, tá? O delegado conduz as investigações da forma que ele melhor considerar, ou ele melhor ele provier, tá? Sempre buscando a eficiência na elucidação dos fatos investigados. Por essa razão, senhores, o inquérito não possui, tá, um rito procedimental previsto em lei, não tem ato solene, não tem solenidade, tá? Compete ao delegado de polícia, em cada caso concreto, estabelecer o rito,
tá, de suas atividades, ou seja, os procedimentos quanto à sua atividade, como ela vai prosseguir, como ela vai se dar, de que forma, quem vai investigar e tudo mais. Além disso, senhores, o ofendido, seu representante legal e o indiciado podem requerer diligências, mas estas, como a gente já falou, serão realizadas ou não a juízo da autoridade policial. Tá? Há, contudo, aí, gente, duas exceções, né? A ideia da discricionariedade. A primeira, a gente já citou para vocês, né, a requisição do Ministério Público e do juiz. Tá? Nesse caso, o delegado estará obrigado a atender, senhores. Se for requerido ou pelo juiz ou pelo Ministério Público, obrigação, né? Salvo aí a impossibilidade de fazê-lo, né? Nesse caso aí, falecimento de uma testemunha, por exemplo, tá? E o 2, senhores, a realização do corpo de delito, né, nos exames que deixam vestígios, né, que são chamados os crimes não transeuntes, né? Este exame pode ser direto ou indireto, a teor, né, ou acerca do que está previsto no artigo 158 do CPP. No exame direto, os peritos dispõem de vestígios para análise. No indireto, né, os peritos se valem dos elementos acessórios, como fotografias, prontuários médicos, etc. e tal. Na impossibilidade de realizar o exame de corpo de delito, pode-se suprir a sua ausência, senhores, com a utilização aí de outra prova, muito embora seja vedado o emprego de confissão como forma de demonstração da materialidade, artigo 158 do Código de Processo Penal. Senhores, eu sempre falo isso para vocês, fica aí vedado, né, a confissão, tá? Como forma de demonstração da materialidade. O problema hoje, tá, que eu verifico, e por isso aí o Fux também pode ter tido alguma dúvida, a gente falar o seguinte, olha, a confissão não é demonstração da materialidade, ou seja, né, que houve, né, realmente o fato. Mas para você fazer um acordo de não persecução criminal ou da persecução penal, você tem que ser confesso, você tem que confessar. Aí os advogados também entraram falando que isso, na realidade, fere o princípio da inocência. Tá? E também acerca aí das penas máximas, né, inferiores a 4 anos, com relação aos crimes. Tá? Isso diminuiria muito, na realidade, tá? Os trabalhos dos juízes. A verdade é essa, a gente deixaria aí de assoberbar, porque geralmente os crimes cometidos são até essa pena mesmo. Acertadamente, né, à época, o ministro Sérgio Moro, ele fez, né, essa concepção, narrou essa concepção com relação a esse pacote anticrimes, e, para mim, é de maneira brilhantada. Só que a gente tem que considerar alguns pontos, tá? E um deles é esse. Poxa, se ele for confesso, automaticamente tem algumas regras que devem ser revistas também sobre alguns princípios que nós temos, inclusive princípios constitucionais, e outros que nós temos nas normas infraconstitucionais para a gente poder adaptar. Tá ok, senhores? Tá? Então, não é que isso aqui seja uma delas, tá? Porque a gente está falando do exame de corpo de delito, mas é acerca da confissão, tá? Do réu, como ela pode ser vista. Aqui a gente está falando, senhores, é lógico, repetindo, exame de corpo de delito. A confissão, né, do réu não pode ser levada em conta. Tem que ter o exame de corpo de delito necessário para corroborar, tá, com a confissão dele. Tem que haver a corroboração, tá, nos crimes que deixam vestígio. Porque senão ele pode estar sob a coação, assumindo a responsabilidade e confessando quando não foi ele quem praticou o crime. Tá? É nesse sentido que é baseado aí o artigo 158 do CPP. Gente, a indisponibilidade. A autoridade policial não poderá arquivar os autos de inquérito. Sempre lembrando para vocês, senhores, que aqui a gente está falando da autoridade policial. Tá? Uma vez instaurado o inquérito, seu arquivamento depende da manifestação judicial após o pedido do titular da ação penal. Assim o era, senhores. Tá? Hoje, o arquivamento basta, tá, a manifestação do membro, tá, do Ministério Público, que é o titular da ação penal. Eu mantive isso, por quê? Porque a decisão ainda vai vir, tá, em plenário do STF, acerca da constitucionalidade ou não. Então, eu não tirei ainda. Tá? Mas você já vai sabendo, ó, uma vez instaurado o inquérito, o seu arquivamento, tá, vai depender do próprio titular da ação penal.
tá? Se for aprovado. Se não for aprovado, mantém isso aqui. Perfeito? Tem que tomar cuidado com isso na prova, tá? O arquivamento, tá? Previsto lá no 28A, tá? Tu tem que saber, tu tem que dar uma estudada. Perfeito, senhores? Para você ficar preparado caso aí seja votado, tá? Em plenário pela permanência, pela constitucionalidade desses termos que a gente está citando para vocês. Gente, caráter sigiloso, né? A autoridade policial assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato exigido, né? Pelo interesse da sociedade, né? Nesse caso, previsto aí no artigo 20 do CPP. Né? Ademais, os atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes, nesse caso, artigo 20, parágrafo único do CPP. Ou seja, né, durante a investigação, não posso citar outros casos. No que se refere aí ao defensor, o STF editou, né, o que a gente já citou para vocês, a súmula vinculante número 14, nos seguintes termos: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado, né, por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito aí ao exercício do direito de defesa. Então, percebe-se aí, gente, que é possível vedar o acesso do defensor à investigação em relação às provas ainda não produzidas, né? Elementos de prova, na realidade, né, senhores, que estejam aí em relação aos elementos de prova, tá? Que ainda não estejam em fase de produção, isto é, ainda não foram produzidas e documentadas, ou seja, as diligências realizadas ainda não foram aí nem produzidas e nem documentadas. Aquelas que já foram documentadas, tá? Podem integrar, no caso, o procedimento administrativo e ter acesso ao defensor. É o que a gente chama também aí, né, do contraditório mitigado ou diferido, que em fase, né, da persecução criminal adequada, ele se manifeste sobre. Gente, oficialidade, o inquérito policial é a atribuição da Polícia Judiciária, nesse caso, órgão, né, oficial do Estado. Oficiosidade, né, diante da possível prática de um crime de ação penal pública incondicionada, a autoridade policial deve atuar de ofício, instaurando o inquérito e apurando prontamente os fatos, haja vista que, na hipótese, sua atuação decorre de um imperativo legal, nesse caso, artigo 5º, inciso 1 do CPP, dispensando-se, pois, qualquer autorização para agir. Esta característica não se aplica aos casos de crimes de ação penal pública condicionada e ação penal privada. Sempre lembrando para vocês aqui, senhores, eu costumo primeiro vir com um vídeo, vir com uma explicação acerca da ação penal, para que você possa compreender algumas características do inquérito. Tá? Então, o que está informando aqui para você? Olha, se a ação for ação penal incondicionada, eu posso instaurar um inquérito, tá? Através da portaria. Pô, beleza, né? Ofício, no caso. Beleza. Agora, se ela não for ação penal incondicionada, mas for condicionada à representação ou ação penal privada, eu só posso instaurar o inquérito se eu tiver a manifestação da vítima ou quem a represente, ou a autorização da vítima ou de quem a represente. É isso que está dizendo para você. Beleza? Então, por isso que a gente explica primeiro a ação penal, para depois a gente vir com o inquérito. Tá? Eu prefiro de tal forma que você visualiza melhor. Tá? E lá na ação penal, obrigatoriamente, eu tenho que falar de inquérito. E aqui no inquérito, obrigatoriamente, eu tenho que falar de ação penal. Por isso que parece que é uma... Parece não, é uma coisa conjunta, né? Tanto que, em algumas aulas, eu falo de uma vez só sobre inquérito policial e ação penal. Vai do artigo 1º até o 60, né, e 2, tá, do teu Código de Processo Penal. Artigo 1º, perdão, ao 62, né, que é 24, 62, e do 1, tá, ao 23. Tá? Eu sempre faço isso, né, tá, para você ter uma ideia aí básica do que a gente gosta de trabalhar. A autoritariedade, senhores, o delegado de polícia, né, é o presidente do inquérito policial. Nesse caso, é uma autoridade pública, conforme aí a previsão do artigo 144, parágrafo 4º, né, da Constituição Federal, aí, né, nesse caso, da Constituição da República. Né? Aí vamos, senhores, artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, aí vem de ofício,
tá? Mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver a qualidade para representá-lo. Tá? O parágrafo 1º, ele diz, o requerimento a que se refere o inciso 2, conterá sempre que possível a narração do fato, com todas as circunstâncias, a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração ou os motivos de impossibilidade de o fazer. A nomeação das testemunhas com a indicação de sua profissão e residência e do despacho aí que indeferiu o requerimento de abertura do inquérito policial, caberá ainda o recurso ao chefe de polícia. Tá? Então, uma vez que foi indeferido, tá, o requerimento para a abertura, automaticamente cabe recurso ao chefe de polícia. Qualquer pessoa do povo, senhores, que tiver conhecimento da existência de infração penal, em que caiba ação pública, sempre lembrando isso para vocês, poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial. E esta, verificada a procedência das informações, poderá instaurar um inquérito. Gente, ação penal pública, tá? Nesse caso, incondicionada, por favor, tá? O inquérito nos crimes em que a ação pública depender, de representação, não poderá sem ela ser, né, iniciado, como eu já havia falado, tá? Nos crimes de ação privada, a autoridade policial poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-lo. Também só pode ser instaurado com a autorização. Outra manifestação da vítima. Gente, notícia do crimes, tá? É a notícia do crime, né? É dado aí o conhecimento espontâneo ou provocado por parte, né? Por parte da autoridade policial acerca de um fato delituoso, tá? Ou seja, alguém vai lá e comunica, né? Dá a notícia acerca de um crime à autoridade policial, tá? Ela se subdivide, senhores, em notícia criminis de cognição imediata ou espontânea, né? Ocorre quando a autoridade policial toma o conhecimento do fato delituoso por meio do exercício das suas atividades rotineiras, tá? É o que acontece aí, por exemplo, quando o delegado de polícia toma conhecimento da prática de um crime por intermédio da imprensa, tá? Existe a notícia criminis de cognição mediata, nesse caso provocada, tá? Ocorre quando a autoridade policial toma o devido conhecimento da infração penal através de um expediente escrito, tá? É o que acontece, por exemplo, nas hipóteses de requisição do Ministério Público, representação do ofendido, né? Requisição do juiz, etc. e tal, que a gente já estudou aqui. Notícia criminis de cognição coercitiva, aí nesse caso ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento do fato delituoso através aí, né, da apresentação do indivíduo em flagrante, tá? Ele foi preso em flagrante delito, tá? Beleza, senhores? Então, automaticamente, a gente vai ter aí a cognição, gente, coercitiva, cognição mediata, cognição imediata e a delatio, né, gente? A delatio, a delação, né, do crime, é uma espécie de notícia, né, do crime, mas consubstanciada na comunicação de uma infração feita por qualquer pessoa do povo, a autoridade policial, tá? E não pela vítima ou seu representante legal. Tá? A depender do caso concreto, pode funcionar como uma notícia, tá, do crime, cognição, nesse caso, imediata, quando a comunicação à autoridade policial é feita durante as suas atividades rotineiras, ou seja, um vizinho que tenha visto o espancamento, vamos dizer, da mulher, da esposa de alguém, tá? Ou ainda na cognição mediata, né, na hipótese em que a comunicação à autoridade policial seja feita por um terceiro, né, e que se dá por escrito, a pessoa com medo, com receio, faz por escrito, pode até, né, dar assinatura, a gente tem conhecimento de quem é, tá? Ela entrega para a gente, o vizinho entregou para a gente por escrito, tá, gente? Ao invés de comunicar o fato aí a partir de umas investigações, quando a gente vai até a casa da pessoa e a pessoa relata tudo para a gente, né? O vulgo fofoqueiro, né, gente? O fofoqueiro vai lá e conta para a gente tudo o que aconteceu, tá? Aí o fofoqueiro tá com medo, ao invés dele, né, falar, ele escreve tudo para a gente. Aí dá uma coisa lá de 10 folhas para a gente. Gente, a gente também tem a notícia do crime, né? A notícia criminis inqualificada, tá? Ela é muito discutível, né? Porque, na realidade, ela é conhecida também como a denúncia anônima, né, gente? E a gente tem um simulado aí dizendo que
A gente não pode negar que a denúncia anônima é importante, tá, gente, né, quanto à criminalidade, mas a gente teve que buscar maneiras de conciliar isso. Ou seja, como é que tem que se dar quando a gente recebe, tá, o informe a partir da denúncia anônima? A gente tem que ter prudência e cautela, porque a gente tem que buscar, a partir da investigação preliminar, nesse caso, tá? Antes aí, vamos dizer, do inquérito policial, a gente faz uma investigação preliminar para ver se aqueles fatos são verdadeiros, tá? Se eles são verídicos ou não. Aí a gente faz uma investigação preliminar. Depois disso, parte para o inquérito policial, quando a autoridade, nesse caso policial, entender que a partir da investigação preliminar feita, tá, existe aí indícios de que realmente o fato que foi narrado na denúncia anônima, tá, é de fato um crime, né? Porque a gente pode ter aí a comunicação de algum fato de maneira infundada, leviana, tá? Não verídicas. Então, tem que ser apurado primeiro a partir de uma investigação preliminar. Gente, as formas de instauração de inquérito, nós temos aí para você, tá? As formas de instauração do inquérito policial vem para você crimes de ação penal pública, a gente tem todo esse esquema para você, a gente vai já repetir para vocês, tá? Aí vem, gente, os crimes de ação penal pública incondicionada, a forma de instauração do inquérito policial, tá? Que vai variar, no caso, lógico, tá? Quanto a cada tipo de ação, tá? Aqui na ação penal pública incondicionada, tá? Nós temos que se dar por ofício, que é a força do princípio da obrigatoriedade, tá? Que também se estende aí a fase, né, investigatória, e é o caso em que a autoridade policial toma o devido conhecimento do fato delituoso a partir de suas atividades rotineiras. Tá? A gente citou isso para vocês aí com a relação à notícia do crime. Tá? Deve instaurar um inquérito policial de ofício, ou seja, independentemente da provocação de qualquer pessoa, e nesse caso a peça inaugural do inquérito policial será uma portaria, que deve, né, ser subscrita pelo delegado de polícia e conter o objeto da investigação, as circunstâncias já conhecidas quanto ao fato delituoso, assim como as diligências iniciais a serem cumpridas. O segundo, senhores, acerca ainda da ação penal pública incondicionada, é a requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Tá? Também existe a possibilidade de ser instaurado o inquérito policial mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público. A requisição de instauração de inquérito pelo juiz ou pelo Ministério Público possui conotação de exigência. Determinação não é uma faculdade da autoridade policial. A autoridade policial, uma vez requerida, tá, pela autoridade judiciária ou pelo membro do Ministério Público, ela se vê obrigada a instaurar o inquérito policial. Tá? Essa forma de instauração, em que se pese, obrigue ao desencadeamento do procedimento investigatório. Não confere aí à autoridade requisitante poder para dirigir ou conduzir o inquérito. Tá? Isso é fato. Ou seja, a autoridade policial, tá, ela se vê obrigada, mas nem a autoridade judiciária, nem o Ministério Público podem conduzir o inquérito policial, porque nesse caso aí é uma competência de quem? Do próprio delegado de polícia. E se a autoridade policial, senhores, se negar a cumprir a requisição aí, tá, do Ministério Público ou da autoridade judiciária, né? Se for ação pública incondicionada, tá, a regra deveria ser a autoridade policial atender a requisição de abertura do inquérito, tá? Não lhe sendo aí faculdade, não, tá? Não é facultativo, tá? Então, ele faz aí o ofício requisitório, deixa de proceder a instauração, né? Insere tanto a palavra requisição como tem o requerimento, né? Aí, o que acontece, senhores? Sempre lembrando, ele é obrigado, tá? Agora, vamos lá. Ele se negou. Aí, né, primeiro, se ele se negar, tem a parte delituosa, tá? Que é ato de ofício, prevaricação, assim eu entendo, tá? E a parte disciplinar. Tá ok, senhores? Aí vem, senhores, requerimento da vítima ou de seu representante legal. Tá? Outra forma, né, de se dar início aí ao inquérito policial, tá, é o requerimento da vítima ou de quem legalmente o represente, o qual deverá conter, sempre que possível, a narração do fato, a individuação do
individualização indiciada, as razões de convicção ou presunção da autoria e ainda o rol de testemunhas, conforme é a letra aí do artigo 5º, parágrafo 1º do CPP. Esse requerimento, senhores, opostamente à requisição do juiz do Ministério Público, não possui requisição de ordem, tá? Não é requisição, é requerimento, mas de mera solicitação, podendo ser indeferido pelo delegado de polícia, tá? Uma vez que ele evidencie que não existe crime, tá ok, senhores? Caso não haja a concordância pela vítima e nem pelo seu representante legal, eles podem recorrer administrativamente ao chefe de polícia. O auto de prisão em flagrante, senhores, tá? Eu sempre vou falar isso. O auto de prisão em flagrante, senhores, ele é motivação, né, para promoção, né, não em todas as ações penais, tá? Ação penal pública condicionada e ação penal privada, tá? Sempre lembrando isso para vocês, a prisão em flagrante estará em todas elas. Vocês vão ver isso lá no quadro. E apesar de não mencionado expressamente no artigo 5º, o auto de prisão em flagrante, que é o famoso APF, é uma forma inequívoca, né, de instauração de inquérito policial, tá? Dispensando, inclusive, a portaria, né, gente, que seja aí subscrita, no caso, pelo delegado de polícia. Tanto é que, em se tratando de auto de prisão em flagrante, presidido aí pela autoridade policial, existe uma disposição legal quanto ao artigo 304, parágrafo 1º do CPP, em que dos depoimentos colhidos resultar fundada a suspeita contra, né, nesse caso, conduzido, tá, a autoridade, que nesse caso aí manda recolhê-lo à prisão e prosseguirá nos atos do inquérito, né? Nesse contexto, senhores, é equivocada a praxe adotada em algumas delegacias no sentido de não procederem à instauração do inquérito policial quando se tratar de hipótese de flagrância, considerando que o auto de prisão em flagrante é procedimento célere e formaliza aí o mínimo de elementos de convicção, ainda que a ele tenham sido angariadas provas suficientes para o oferecimento de denúncia, mesmo assim deverá o delegado de polícia realizar o inquérito visando aprofundar as investigações aí iniciadas com a APF. O que isso quer dizer? Mesmo havendo a APF, eu tenho que instaurar o inquérito policial, tá? Tanto que ele é previsto em todas elas aí, todos os tipos de ação, e nesse caso aí, motivo então para a instauração, tá, do inquérito policial. Nos crimes de ação penal pública condicionada, senhores, nós temos aí a representação do ofendido, né, ou a representação pelo, né, representante legal dele. A previsão essa é inserida no artigo 5º, parágrafo 4º, em que o inquérito policial nos crimes de ação penal pública condicionada à representação não poderá, sem ela, ser iniciado, né? Pois que a representação, senhores, nesse caso, é a condição de procedibilidade, senhores. Olha, eu confundindo o constitucional aqui, ó. É condição, nesse caso, senhores, de procedibilidade, tá ok, senhores? Aí também aí conhecida como a delatio, né? A delatio criminis postulatória, tá? Compreendendo-se assim que a manifestação pela qual a vítima ou seu representante legal autoriza o Estado a desenvolver as providências necessárias à investigação e à apuração judicial dos crimes que exigem essa formalidade, senhores, tá ok? Tem um detalhe que a gente já comentou lá na ação penal, que também está escrito aqui, né, gente? Não se exige, perdão, o rigor formal na sua elaboração, tá? Sendo suficiente que contenha a inequívoca intenção de ver apurada a responsabilidade penal do autor da infração. Pode ser oferecida diretamente ao delegado de polícia ou então ao Ministério Público e ao próprio juiz de direito. Nesse caso, requisitarão o inquérito ao delegado, se realizada de forma oral, será reduzida a termo, né, conforme o artigo 39, parágrafo 1º do CPP, ou seja, não exige o ato solene, tá? Como a gente já estudou lá na ação penal. Tá? Ele se torna dispensável. Gente, o direito à representação está sujeito também à decadência. Período, 6 meses. Tá? A gente já estudou isso com vocês, né? Nesse caso aí, sujeito à extinção de punibilidade. Tá? Sempre lembrando para vocês que existe tem um prazo duplo, tá? Aquele que for menor de 18 anos e para aquele que é o seu representante legal. Corre o prazo decadencial a partir do momento em que se tem conhecimento de quem é o autor do delito. Tá ok, senhores? Prazo decadencial, 6 meses. Tá? Requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, senhores,
assim como ocorre, né, nos crimes de ação penal pública incondicionada. Ela também é possível na condicionada, em que o inquérito policial seja instaurado mediante a requisição do juiz ou do Ministério Público. A grande diferença, entretanto, o exercício desses poderes requisitórios está condicionado à existência aí de representação prévia da vítima ou de quem a legalmente represente, feita a autoridade requisitante, a qual deverá acompanhar o ofício requisitório endereçado ao delegado. Ou seja, eu tenho que ter a manifestação da vítima autorizando, tá, essa requisição aí da autoridade judiciária ou do Ministério Público. Aí vem, gente, o auto de prisão em flagrante, também já falamos para vocês, considerando que o auto de prisão em flagrante é a forma de início do inquérito policial, e levante-se em conta a regra inserida aí no artigo 5º, parágrafo 4º do CPP, deduz-se que a lavratura, né, do flagrante delito, né, lavratura do flagrante delito, né, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, exige que a vítima ou seu representante legal estejam presentes no momento da formalização do auto de prisão e manifeste perante a autoridade policial a sua vontade aí de dar continuidade ao inquérito policial. Gente, uma outra situação que a gente já estudou lá, está prevista também, né, na ação penal prevista aqui no inquérito, tá? É a requisição aí do ministro da Justiça como condição aí necessária para a apuração, tá, da infração penal, tá? Nesse caso, condição de procedibilidade. Crimes de ação penal, senhores, também já estudado por nós lá na ação penal, tá? Aqui a gente está falando do inquérito. Requerimento da vítima ou de quem legalmente a represente. A regra observada aqui, senhores, é que consta também no parágrafo 5º do artigo 5º, tá, do CPP, segundo o qual a autoridade policial somente poderá instaurar o inquérito mediante requerimento de quem tenha qualidade para ajuizamento da queixa-crime, isto é, o ofendido ou seu representante legal, conforme a letra inserida no artigo 30 do CPP. E no caso de morte ou ausência do primeiro, seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. É o que a gente chama do CAD, né? Conforme aí artigo 31 do CPP. Tá ok, senhores? A instauração do procedimento policial, sem observância dessa formalidade, gera o constrangimento ilegal, possibilitando, inclusive, aí, a impetração do habeas corpus, gente, visando, né, o trancamento do inquérito policial. Perfeito, senhores? Requisição do juiz e do Ministério Público, já citamos diversas vezes, né? Nesse caso também, eu tenho que ter, tá, a regra, né, do requerimento, tá, do ofendido, juntado aí ao ofício que é destinado ou endereçado ao delegado de polícia. E o auto de prisão em flagrante, senhores, a mesma situação, tá? A vítima tem que autorizar, né, autorizar a continuidade como condição de procedibilidade, tá? Quanto ao inquérito policial. Aí tem tudo aí, novamente, senhores, esquematizado para vocês, tá? A gente já trouxe, tá, tudo isso para vocês, ó, tudo esquematizadinho, tudo bonitinho, tá? Agora a gente trata aí das diligências investigatórias, tá? Funções da polícia, nesse caso, judiciária. Segundo a doutrina majoritária, à polícia, né, são atribuídas duas funções precípuas, né? Que é a polícia administrativa, que é de caráter, né, preventivo, ligado aí à segurança, visando, no caso, a prática de atos lesivos à sociedade, e ainda a polícia judiciária, tá, que tem o caráter repressivo, auxiliando o poder judiciário, né, e sua atuação ocorre depois da prática de uma infração penal, e tem como objetivo precípuo colher elementos de informação relativos à materialidade e à autoria do delito, propiciando que o titular da ação penal possa dar início à persecução penal em juízo. Nessa linha, senhores, dispõe aí o artigo 4º, né, caput do CPP, que a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria, tá? Gente, a gente coloca aqui uma distinção entre as funções de polícia judiciária e de funções de polícia investigativa, por incrível que pareça, já foi pergunta de concurso. Conquanto a doutrina, em sua maioria, faça referência à polícia judiciária como aquela a qual é atribuída
a função de apurar as infrações penais e sua autoria, né, a gente aqui também comunga com isso, tá, gente? No entendimento de que as funções de polícia judiciária não se confundem com as funções de polícia investigativa. A despeito, né, do teor do artigo 4º caput do CPP, a própria Constituição Federal deixa clara essa diferença, né, entre as funções de polícia judiciária e de investigativa. Tá? Basta perceber que, ao se referir às atribuições da Polícia Federal, senhores, a nossa Carta Magna ela diferenciou, tá, as funções da Polícia Investigativa, que está prevista lá no artigo 144, parágrafo 1º, 1 e 2, né, das funções de Polícia Judiciária, prevista no 144, parágrafo 1º, inciso 4. Tá ok, senhores? A gente diz aí, enquanto os incisos 1 e 2, tá, do parágrafo 1º do artigo 144 da Carta Magna otorgam à Polícia Federal atribuições para apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei, bem como prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, né? O inciso 4 estabelece que a Polícia Federal destina-se a exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Então, vocês vejam aí que eles distinguem, tá, gente? Um é para apuração, tá, da infração penal, o outro aí para o exercício das funções de polícia judiciária. Tá? Então, aí a gente tem, veja-se que a função investigativa ela está descrita nos 2 primeiros incisos, de maneira distinta das funções de polícia judiciária. Seguindo na mesma linha, senhores, o artigo 144, parágrafo 4 da Constituição Federal, prevê que a Polícia Civil tem funções de polícia judiciária e de apuração de infrações penais. Veja-se que há uma clara distinção entre as funções de polícia judiciária e funções de apuração quanto às infrações penais. Como se percebe, senhores, a própria Constituição Federal estabelece uma distinção entre polícia judiciária e as funções da polícia investigativa. Tá? Por funções de polícia investigativa, senhores, devemos compreender aí as atribuições ligadas à colheita de elementos informativos quanto à autoria e materialidade das infrações penais. E no quanto à expressão polícia judiciária, essa está relacionada às atribuições a auxiliar o poder judiciário, cumprido ordens judiciárias relativas aí à execução de mandados de prisão, busca e apreensão, condução coercitiva de testemunha. Tá? Por se tratar de norma hierarquicamente superior, deve, então, a Constituição Federal prevalecer sobre, né, o teor do Código aí de processo penal, senhores, conforme artigo 4º caput. Então, você tem que lembrar dessa diferenciação, tá? Polícia Judiciária e a Polícia Investigativa e a Polícia Administrativa, conhecida também como Polícia Ostensiva. Tá, senhores? E ainda, como base aí também que a gente tem, é a Lei 12.830 de 2013, senhores, que dispõe aí sobre a investigação criminal, né, conduzida pelo delegado de polícia, tá? Que parece também acolher essa terminologia, né, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia, que são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. Veja-se também que uma mesma polícia, senhor, pode exercer diversas funções. Tá? A título de exemplo, quando um policial militar anda fardado pelas ruas, age no exercício de funções de polícia administrativa, já que, com o objetivo de evitar a prática de delitos, por sua vez, supondo a prática de um crime militar, tá? Esse mesmo policial, tá? Ele fica aí, a questão, né, das investigações, né, do delito, ficarão a cargo da própria polícia militar em questão, cujo encarregado do inquérito policial militar agirá no exercício de função de polícia investigativa. Até mesmo o policial ostensivo, né, policial administrativo, senhores, ele pode aí, a partir do inquérito militar, agir como polícia investigativa. Aí, senhores, nós temos as atribuições do artigo 6º, tá, do CPP, tá,
é necessário, na realidade, senhores, vocês terem em mãos, tá, o artigo 6º, ele é muito importante para a sua prova, tá, porque ele faz referência a diversos outros artigos, tá, do nosso Código de Processo Penal, tá? E aqui também é a base, digamos assim, né, para, perdão, senhores, a atuação da autoridade policial. Né? Primeiro, deve se dirigir ao local providenciando para que não se alterem o estado e a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Nesse caso, senhores, a gente está tratando aí dos crimes que deixam vestígios. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Ou seja, né, fazer a apreensão dos objetos, tá, para que constituam, tá, elementos de prova, tá? Porque aqueles são elementos informativos e mais tarde se tornando provas, tá? Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. As provas ali, senhores, são os elementos de prova, tá? Porque nesse caso, se vão integrar o inquérito policial, eles serão elementos informativos. Ouvir o ofendido, tá? Aí eu até brinco, né, gente? Ouvir o ofendido se ele estiver vivo, né? Não estiver vivo, não tem como ouvir, tá? Ouvir o indiciado, com observância no que for aplicável, né, quanto ao disposto aí do capítulo 3 do título 7 desse livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido, né, a leitura. É a famosa nota de culpa, tá, gente? Tá? Ele assumiu ou não a responsabilidade quanto àquele crime, tá? O pessoal chama aí de nota de culpa dentro do inquérito policial. Proceder ao reconhecimento de pessoas e de coisas, né, e as possíveis acariações, determinar, se for o caso, que se proceda ao exame de corpo de delito, tá, e qualquer outra perícia, exame de corpo de delito, senhores, aos crimes que deixam vestígios, ordenar aí a identificação do indiciado pelo processo datiloscópio, né, se possível, e fazer aí juntar aos processos a folha de antecedentes criminais com a solicitação, né, nesse caso da FAC, senhores. Nesse caso, a averiguação da vida pregressa do indiciado e ainda colher informações sobre a existência de filhos, né, e as respectivas idades e se possuem alguma deficiência, né, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados de seus filhos, né? Nesse caso aí, pelo indiciado, tá? Pelo indiciado, nesse caso, pelo indicado, perdão, senhores, pelo indicado pelo indiciado, né, que é a pessoa presa aí, se for o caso, tá, gente? Essa inserção se deu aí, gente, em 2016. Aqui a gente fez, senhores, um resuminho, tá? A gente colocou aí, ó, cada um dos incisos para vocês, tá? Comentados, todos eles eu já fiz o comentário aí com vocês, muito breve, tá? Mas aqui você pode fazer a leitura, né, sobre cada um deles, tá? Só você dar o pause na hora que eu tiver aqui, eu estou passando, tá? Exatamente para você pausar, aí você vai verificar cada um deles, tá? Para a gente ter uma dinâmica melhor nesse vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso, tá? E eu queria chegar nessa parte aqui, que é prazos para a conclusão do inquérito policial. Gente, o prazo para a conclusão do inquérito policial, tá? Vai depender se o réu está preso ou se o réu está solto, né? Mas aqui a gente não fala réu, é o indiciado. Sei por que eu usei réu. Pô, já condenei o cara, olha só. Nem respeitei o princípio da inocência. Mas vamos lá, senhores. A gente indica aqui, na realidade, os prazos a partir do indiciado, né, do acusado, tá? Se ele está solto ou se ele está preso. Isso aí tem, conforme, né, o artigo 10, né, gente, do Código do Processo Penal. Ou seja, 30 dias, tá, gente? É 30 dias aí para a conclusão do inquérito policial, tá? Se o réu estiver solto, sempre falando isso para vocês, e ele pode ser prorrogado quantas vezes necessária, tá? Para a realização aí de diligências, para que a gente possa, na realidade, ter um lastro mínimo probatório, nesse caso, tá? Que é dado lá para, né, o Ministério Público, ele entendendo que não existe esse lastro, ele manda novamente elucidar os fatos,
tá? Quantas vezes forem necessárias aí as diligências até ele considerar, tá? Ou pelo arquivamento ou por denunciar. Gente, se for réu, né, perdão, senhores, indiciado preso, tá? 10 dias improrrogáveis. Beleza, senhores? 10 dias e eu não posso prorrogar, tá ok? Tem que tomar cuidado com isso. Lá nos 30, o réu está solto. Então, eu posso prorrogar quantas vezes forem necessárias. Aqui, com ele preso, não. 10 dias, não posso prorrogar. Aí está escrito, senhores, né, como vocês podem ver, né, algumas situações aí com relação ao inquérito, tá? Nos crimes hediondos, senhores, tá? Tá aí para vocês também o prazo, tá? Vem aí, ó, determina aqui nos crimes hediondos o prazo de prisão temporária de até 30 dias, prorrogável por igual período, tá? Então, trata-se aí de prazo superior ao previsto no artigo 10, tá legal, senhores? Então, aí, nos casos de prisão temporária, tá? Lá nos crimes hediondos, a gente também já tratou com vocês de crimes hediondos no vídeo próprio, nós temos 30 mais 30, tá? Só para recordar aqui, porque a gente já tratou do tema também, tá ok, senhores? Existem os prazos, senhores, de duração, tá? Em leis especiais, tá? A gente tem os prazos para a conclusão do inquérito policial encontram algumas exceções importantes em nossas legislações especiais, tá? No artigo 51, lá da Lei de Drogas, tá? Nós temos o prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso, tá? E o prazo de 90 dias, se ele estiver solto. Então, 30 preso, 90 solto, tá? Beleza? E os prazos, eles podem ser duplicados pelo juiz, né? Mediante aí o seu, né, pedido justificado, né? Se for pela autoridade policial e ainda, tá? Ouvido o Ministério Público. Nos crimes de competência da Justiça Federal, o prazo é de 15 dias, prorrogável por mais 15, senhores, tá? Só tem um detalhe que eu chamo a atenção aqui de vocês. O tráfico internacional de drogas, tá? Ou de entorpecentes, apesar da competência ser da Justiça Federal, tá? A competência da Justiça Federal, mas prevalece, tá? A lei especial. Perfeito, senhores? Nesse caso aqui, a questão de competência prevalece, tá? A lei especial quanto à matéria. A gente tem uma lei especial que trata do assunto, a gente tem uma norma geral. Nesse caso, prevalece qual tempo? 30 dias, se ele estiver preso, 90 dias se estiver solto. Não prevalece aqui os 15 mais 15, tá? Nesse caso aí, quanto ao tráfico internacional de drogas. Aí a gente trouxe também, senhores, né, um macetezinho para você lembrar, tá? De todos os prazos que nós comentamos aqui com vocês, tá? Beleza, senhores? Aí a gente tem a reprodução dos fatos, tá? Simulada dos fatos, outras funções, no caso da autoridade, né, policial durante o inquérito, a incomunicabilidade do preso, senhores, é importante isso aqui, tá? O artigo 21, parágrafo único do Código de Processo Penal, prevê a possibilidade do juiz, né, decretar a incomunicabilidade por prazo não superior a 3 dias. Lembrando a vocês que a incomunicabilidade do preso, ela é vedada constitucionalmente. Conclusão do inquérito policial, senhores, tá? Conclusão do inquérito policial é o relatório final enviado, nesse caso, tá? A autoridade competente, que é o membro do Ministério Público, tá? Uma vez encerradas aí as diligências, tá? A autoridade policial realiza o relatório e envia, tá? Os elementos informativos a se considerar no inquérito policial ao membro do Ministério Público, tá? Nesse caso, senhores, a autoridade policial, ela não manifesta opinião, tá? Ela declara encerrada a fase investigatória e age de maneira imparcial, tá? Ela não se manifesta aí sobre o mérito. Ela apenas envia, diz o que, né, ocorreu, o colhimento, os fatos, tá? Ela pode citar a imputação, tá, que foi verificada. Tá? E aí vem o artigo 17 do Código de Processo Penal, diz que a autoridade policial
não pode determinar o arquivamento do feito. O arquivamento do inquérito é sempre determinado pelo juiz em razão do pedido do Ministério Público. Isso, senhores, era antes do pacote anticrimes. Tá? O relatório enviado, uma vez ao Ministério Público, ele vislumbrando que não há necessidade da promoção da denúncia, ele mesmo arquiva. Tá? É a grande discussão aí quanto ao artigo 28. Tá? Eu já citei isso lá quando eu tratei com vocês da ação penal. Perfeito? Sempre lembrando sobre isso. Tá? Aí vamos lá, senhores. Aqui a gente colocou para vocês o destino do inquérito policial chegando ao juízo. Né? Conforme aí o artigo 10, parágrafo 1º do CPP, o inquérito policial, uma vez concluído e relatado, deverá ser encaminhado, né, pela autoridade policial ao juiz competente. Alerta-se, contudo, que há parcela da doutrina considerando que o dispositivo não foi recepcionado pela Constituição Federal, tá? Pois esta, né, no artigo 129, inciso 1 e 8, estabelece, dentre as funções institucionais do Ministério Público, o ingresso da ação penal pública é requisição de diligências requisitórias e de inquérito policial, ou seja, tá? O inquérito policial ele deve ser endereçado ao Ministério Público, que é o titular da ação penal, né, senhores? Gente, a condução aí da investigação pelo Ministério Público, tá? A gente já até comentou que ela tem um simulado, que é o 234 do STJ e tudo mais, tá? Em que ele é possível a condução pelo próprio Ministério Público, tá? De que existe essa prerrogativa aí do Ministério Público para conduzir a investigação criminal, tá? Internamente, né? A questão da promotoria e da procuradoria, tá? Decorrente aí da nossa Carta Magna, conforme o artigo 129, inciso 6. Tá? A gente já repetiu isso para vocês, a gente está repetindo mais uma vez, tá ok? Então, senhores, o que ocorre? A gente tem até uma decisão aí do plenário do STF quanto a isso, tá? Eu considero que o Ministério Público participando diretamente, tá, das investigações, né, ou dos procedimentos, ele vai tornar mais rico, tá, a denúncia, não possibilitando, assim, a possibilidade de dúvidas. Tá? Eu citei aqui, senhores, bem básico mesmo, as questões quanto ao inquérito policial, mas mesmo eu citando de maneira tão básica, tá? Ela foi bem direta, ela é bem objetiva. É fazer também a gente cortar, tá? E fazer sangrar a carne exatamente no ponto que a gente quer, que é para o seu concurso público. Eu não posso aqui tentar aprofundar ao máximo ou passar aí de determinadas circunstâncias enquanto a gente não tiver aí uma decisão em plenário acerca da constitucionalidade do que a gente quer passar para vocês um pouquinho mais, principalmente aí tendo em vista, né, a questão de arquivamento. Então, por isso que a gente faz sempre essas considerações. Eu não fui a fundo, bem a parte bem conceitual mesmo, é o que geralmente cai no teu concurso, tá? Artigo 4º, um pouquinho do 6º, né? Aí as características do inquérito policial, as definições quanto ao inquérito policial, tá? Tudo isso eu já citei para vocês, uma maneira bem clássica de citar. Vou citar na oportunidade 3 artigos especificamente, juiz de garantias, tá? A questão do acordo de não persecução penal ou persecução criminal, e ainda vou citar também a questão do arquivamento aí quanto ao inquérito policial realizado pelo membro do Ministério Público, tá? E além disso, tá, a gente cita também para vocês a questão da instauração do inquérito quando o investigado for aí aquele que pertença, tá, aos órgãos, né, previstos no artigo 144 da tua Constituição Federal. Beleza, senhores? Mais uma vez aí, tá? A gente trouxe um pouquinho do que a gente sabe. Dessa vez, inquérito policial pós-ação penal. Vocês não devem ter compreendido por que eu falei de ação penal primeiro, para depois falar de inquérito,
Agora, eu acho que você já sacou, tá? Porque eu vou repetir, tanto no inquérito quanto na ação penal, eu vou falar de tudo. Tá? Na ação penal, eu falo de inquérito eu falo de ação penal. E assim vocês têm a maior precisão acerca da matéria. Parece que eu falei pouco, gente, mas eu falei pra caramba, tá? Só que eu fui de maneira precisa. Eu não vou ficar aqui explicando para vocês coisas que eu não vislumbro cair no teu concurso público, tá? Eu não vislumbro, por exemplo, cair o artigo 13A e artigo 13B. Não vislumbro, né? Agora, né? Mas vislumbro que caia o artigo 12, artigo 14, artigo 17, artigo 20, artigo 9º, tá? Artigo 6º, artigo 7º, esse eu vislumbro que caia para vocês, né? Artigo 4º, porque eu creio que seja inerente à atividade policial. Por isso que eu cito tanto eles, principalmente quando a gente trata aí das características do inquérito policial. Gente, características do inquérito policial é batata em concurso, sempre está prevista. Perfeito? Então, fiz todas as citações aí para vocês, trouxe o slide, coloquei de maneira bem lenta aí, cada quadro, porque caso você queira ler aquilo que está escrito, basta você dar um pause, fazer as anotações pertinentes, você vai considerar aí satisfatório o teu estudo. Beleza, senhores? Fui eu aqui, né, professor Jean Castelo. Fui não, gente, foi, tá? Foi eu, tá? De professor Jean Castelo, diretamente aqui do curso, né, domínio Upgrade, localizado em Duque de Caxias, aqui no estado do Rio de Janeiro. Espero que você tenha gostado aí dessa parte conceitual, né, com slides, com desenhinho, com esquema, e que seja proveitoso aí para o teu estudo. Fiquem com Deus, senhores, e até a próxima aula aí, e a gente vai trabalhar diversos segmentos e disciplinas quanto às matérias aí que podem vir nos seus concursos. Obrigado, senhores.